Muito bem, boa noite, então. Muito bem-vindos todos e é sempre muito bom abrir esse espaço de estudos do Gap NeuroArc e é sempre uma alegria, né, estar aqui nessa troca, nessa construção coletiva que todo mundo falou em tantas palavras, conexões, conhecimento, etc. Então, quem está aqui conosco, que bom encontrar vocês, é muito bom. E quem vai acessar o conteúdo depois, num outro momento, fica também nosso carinho que consiga aproveitar muito desse momento, porque aprender aqui também é uma forma de presença. E para quem está chegando hoje no grupo, que eu acho que tem algumas pessoas, eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Sandra Marlise Sescon, sou arquiteta, eu sou especialista em Feng Shui e tenho a alegria enorme de coordenar esse grupo que vai completar 10 anos, o Gap NeuroArc, que é um grupo que nasceu dessa vontade que deu para ver hoje do que cada um trouxe, né, de ampliar o olhar sobre os ambientes, de entender os espaços. E é nesse território dessa interseção entre arquitetura, neurociência, psicologia ambiental e muitas outras abordagens de ambientes que a gente constrói o nosso Gap NeuroArc. E o nosso encontro de hoje com a Jéssica dialoga diretamente com essa nossa perspectiva. A gente vai conhecer um trabalho que vai nos convidar com certeza a refletir muito sobre esse potencial dos espaços, né? Essa possibilidade de ser um instrumento de acolhimento, de cuidado. E aí, antes da gente começar, eu quero deixar um convite para todos que a gente consiga, nesse momento, desacelerar, respirar e permitir que essa conversa seja ouvida não só pela nossa mente, mas também que a gente sinta. Porque quando a gente fala de ambientes de cuidados, que é isso que a Jéssica vai falar muito hoje, a gente fala também de experiências humanas, de sensações e de tudo aquilo que os espaços nos comunicam silenciosamente. E aí, com muita alegria, agora eu passo a palavra para a Ive apresentar a nossa palestrante. Muito obrigada, Jéssica. Ive, com você. Muito bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada pelo seu sim, pela sua colaboração aqui com o nosso movimento. E eu sou arquiteta, especialista em ambiente de trabalho. Aqui nos Estados Unidos eu sou empresária do ramo da construção e atualmente mestranda em neurociência. E agora eu vou apresentar um pouquinho aqui do currículo da Jéssica, nossa palestrante de hoje. A Jéssica ela é arquiteta, designer de interiores, mestre em neuroarquitetura e fundadora da Abrigo Arc. Sua atuação está voltada ao desenvolvimento de projetos residenciais, hospitalares e de interiores humanizados, integrando estética, funcionalidade e bem-estar. Sua pesquisa de mestrado investiga as relações entre arquitetura e saúde mental, analisando como os ambientes podem contribuir para a mitigação da ansiedade e da depressão por meio do design e da humanização dos espaços. Além disso, ela atua como docente e pesquisadora nas áreas de neuroarquitetura, design e psicologia ambiental. Hoje ela compartilhará conosco o projeto TMO infantil, é assim que se fala, Jéssica? Isso, é TMO infantil. TMO infantil. O espaço como ferramenta de cuidado. Um tema que certamente amplia nossa compreensão sobre o papel da arquitetura em processos de saúde, acolhimento e qualidade de vida. Jéssica, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e agora a palavra é sua. Obrigada, meninas. Obrigada, Ive. Obrigada, Sandra. Obrigada ao grupo, né? Eu tô aí no grupo, acho que tem 2 anos, né?
às vezes um pouco ausente por conta de mestrado, né? Sempre uma loucura, mas participei do congresso, o ano passado foi muito enriquecedor, e é um espaço, né? Quando a vida do pesquisador no mestrado, ele é solitário, então quando a gente consegue ter um grupo para a gente compartilhar, para a gente falar, trocar, ver né, as novas descobertas, é sempre bem-vindo. Eu sou muito feliz de participar aqui desse grupo de pesquisa. Boa noite a todos. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Tá aparecendo para vocês a minha tela? Sim. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de vocês. Espero que seja um momento de troca, que seja um momento aí para a gente. Estava até falando para a Sandra, né? Eu sou professora, né? Então, toda vez que eu dou uma aula ou dou uma palestra, acho que a gente consegue trocar e aprender muito mais, né? Então, espero que eu consiga compartilhar aí com vocês um pouquinho desse projeto, né? Que é um projeto que eu realizei junto à Ser Mais Arquitetura, né? Quero deixar aqui o meu agradecimento à Ana Paula e à Carol, né, por ter partilhado, né? Até falei para a Sandra, é um projeto que eu acho que é bem legal trazer. A gente precisa de algumas autorizações aí para compartilhar, mas deu super certo, então vai ser um momento bem legal aqui. Então, mais para frente eu vou explicar aí o que é a TMO, né? Mas o intuito aqui da apresentação é mostrar, né, na prática, a gente vem muito de estudos, né, que são muito importantes, são a base aí, mas nada como a gente vê aqui, tudo aquilo que está em estudo, em teoria, na prática, para fomentar muito mais a nossa curiosidade, para nos engajar a continuar estudando aí nessa área que é tão incrível, que é a área da neuroarquitetura e da psicologia ambiental, né? Então, me apresentando aqui, eu sou a Jéssica, eu estou aqui em São Paulo, sou arquiteta e designer de interiores, concluí o meu mestrado esse ano, né? A minha área de pesquisa é entender como os ambientes eles podem afetar a ansiedade e a depressão, né? Que são transtornos, né, psicológicos que têm aumentado, principalmente depois da pandemia, e eu sempre falo que a gente passa muito tempo em espaços construídos, né, então a gente precisa ter espaços que sejam acolhedores, né, então eu acabo atuando em residencial, eu tenho uma bagagem muito grande, né, eu atuei 8 anos aí com projetos hospitalares, só saí por conta da pesquisa, né, mas sempre estou aí trabalhando com projetos de hospital, e eu acredito que todo projeto de interior ele precisa ser humanizado, né? Ele precisa não só trazer a estética, mas tem que trazer uma funcionalidade, tem que trazer um conforto, né? Tem que mexer aí com as nossas emoções e trazer o nosso bem-estar, né? E além de tudo isso, também sou docente de arquitetura, né? Dou aula no curso técnico e agora formada eu quero ingressar aí no ensino de graduação de arquitetura, né? A gente precisa ter esses assuntos sendo abordados aí nas nossas faculdades porque ele é muito importante. Então, antes de iniciar ali, né, a apresentar para vocês esse projeto, eu queria falar um pouquinho de uma coisa que movimentou, né? Eu acho que todo projeto de arquitetura, seja um prédio, seja de interiores, ele começa sobre a pesquisa sobre um assunto. E o projeto hospitalar, ele exige muito mais, né? O projeto hospitalar é um projeto extremamente complexo e toda vez que a gente pensa que a gente já conseguiu aprender de tudo, vem um projeto novo, com um tema novo, que faz a gente sair da zona de conforto, né? E estudar sobre determinado assunto. E quando esse projeto chegou lá no escritório, foi isso que aconteceu, né? A gente não tinha feito nenhuma TMO, né? Nem eu, nem o escritório. E aí a gente exigiu o nosso estudo aprofundado de entender o que é a TMO, né? O que é isso, o que é esse espaço, e ainda mais pensando que era um espaço para criança, né? Quando a gente está falando de construir projetos de hospitais, a gente está falando de um ambiente em que a pessoa ela já vai ali, não é um ambiente bom, né? A pessoa já vai ali porque um ente querido está internado, está passando por uma dificuldade, então é um ambiente que ele precisa ter um impacto muito positivo, porque já é um ambiente estressante, já é um ambiente que as pessoas não querem estar ali, né? E nós, como arquitetos, designers de interiores, né, paisagistas, enfim, a gente tem esse papel, né, atuando dentro da parte de arquitetura, de transformar esse espaço em um lugar mais agradável.
E aí, quando entrou esse projeto lá no escritório, assim, a primeira coisa que foi feita foi conversar com a direção da unidade, né? Ele é um hospital infantil que fica aqui em São Paulo. Qual que era a necessidade, né? A gente não conversou apenas com a direção do hospital, mas conversou com os enfermeiros para entender o que estava faltando naquele hospital, né? A gente vai falar aqui de uma reforma, não é um projeto do zero que permite ter layouts que sejam com quartos maiores, banheiros. Então a gente tinha uma limitação de ter um espaço que ia passar por uma reforma. Então já existia aquele hospital, né? A reforma ela é feita, para quem não conhece, né? Ela é feita com o hospital em funcionamento, né? Só isolado o andar, e o hospital ele continua funcionando. Então, é um projeto, além do projeto de hospitalar, né? Ele ser complexo, tem essa questão de fazer uma obra com o hospital estar em operação, né? E aí, principalmente, foi também entender, né, junto, óbvio, a gente não acessou os pacientes nem os familiares, mas a gente acessou a unidade, os médicos, para entender o que faltava, né, o que os pacientes reclamavam, o que os familiares, para conseguir trazer aí de positivo para o projeto. E aí a gente vai falar um pouquinho de um tema, assim, um pouquinho complexo, né? Eu não sou da área da saúde, eu sou arquiteta, mas para conseguir realizar esse projeto, a gente teve que entender, a gente teve que saber um pouquinho ali do que era, o que ia ser feito, qual o procedimento, para conseguir humanizar aquele espaço, para conseguir entender as necessidades, né? Então, quando chegou, né, a primeira coisa que eu fiz, né, que eu acho que muitas pessoas devem ter feito quando viu ali a palestra, é o que é TMO, né? O que significa isso, né? Então, se alguém nunca teve contato, né, não conhece ninguém que passou por isso, né? Ele é um procedimento, né? Ele é uma abreviação para transplante de medula óssea. Ele é um tratamento que ele é utilizado quando a medula, né, seja do adulto ou da criança, ela está doente, né? E ela precisa produzir células sanguíneas saudáveis. E aí aqui eu trouxe uma contextualização só para vocês conseguirem entender o nível de complexidade que é até a gente chegar num produto final, né? Então a gente teve que entender, né, o que era isso, né? Quando a gente está falando de medula, a gente está falando da fábrica de sangue do nosso corpo, né? Que a gente vai ter os glóbulos vermelhos, os brancos, as plaquetas, né? Os glóbulos vermelhos eles vão ajudar na oxigenação, o glóbulo branco na questão de combate à infecção, e as plaquetas com relação à coagulação. Então imagina, né, que uma pessoa ela está debilitada e ela está com essas funções comprometidas, né? Então é algo grave, né? E exige realmente de uma observação médica, de um tratamento, e essa pessoa ela vai ter que passar ali para um procedimento hospitalar. E aí, quem é que recebe, né? Quem faz esse transplante? São pessoas, né, que têm doenças que afetam a produção normal do sangue, né? Doenças mais conhecidas como leucemia, linfoma, anemia, ou alguma imunodeficiência, ou alguma doença genética, né? Então, a gente já vê que é um tema bem denso, né? Bem pesado, e aí você imagina que crianças estão passando por isso, né? Então, é preciso ter um olhar de entender o que está faltando ali, como esse espaço pode abraçar. O hospital ele tem ali um treinamento para que a equipe consiga, né, tratar esse paciente, né? Quando a gente está falando de humanização, a gente tem a parte da construção, do interiores, né, da arquitetura, mas a gente também tem a parte do acolhimento do hospital, do corpo, né, do médico, da enfermeira, de todos os funcionários, e esse hospital ele já tinha, ele já era reconhecido por essa humanização, mas faltava ter isso aplicado ali nos ambientes construídos. Aí por isso que eles chamaram para fazer esse projeto. E aí, para a gente entender, né, como que funciona brevemente as etapas desse tratamento, né, a pessoa ela passa por uma avaliação médica, ela realiza os exames, né, depois ela passa por uma preparação, ela já faz uma químio, depois ela tem o transplante e ela passa pela parte de recuperação, que é entender se deu certo aquele procedimento, né, que aí tem o chamado pega da medula para entender se deu certo, se está tudo bem, se aquele paciente pode ter alta e continuar fazendo o tratamento ali na casa dele.
E aí, assim, quando a gente está falando disso, né, grande parte desses pacientes, né, a gente tem ali outros tipos de doenças, mas a maior parte do paciente infantil que vai passar por esse procedimento são pacientes com câncer, né? É uma criança que ela foi diagnosticada com algum tipo de câncer. Então, isso já traz um desafio, né? Ele vai trazer um impacto físico na criança, vai trazer um impacto emocional né, para essa criança ali que não vai conseguir fazer as atividades dela ali normalmente, né, que vai ficar um tempo ali reclusa das atividades para poder fazer o tratamento, tem a instabilidade emocional, né, tem os impactos, né, sociais, né, que dependendo, né, antes, né, de ter feito o procedimento, precisa ficar isolado, e tem a questão da família também, né, a entender, né, primeiro a receber aquele diagnóstico, a entender que vai ter uma mudança na rotina, há uma insegurança, né, de que se aquilo vai dar certo ou não. E aí, assim, tem a questão também dos riscos de complicações. E aí eu vou trazer um pouco mais ali à frente quais foram as estratégias que a gente trouxe dentro do campo da arquitetura para conseguir reduzir esses impactos físicos e emocionais, né? E aí, assim, quando a gente está falando disso, né, pensando numa internação, esse paciente, ele vai ter um controle rigoroso de visitante, ele vai precisar de uma higienização constante naquele ambiente, né, uso de equipamentos de proteção, e ele vai ter, dependendo ali do grau de enfermidade, né, dependendo ali da imunidade, ele vai ter uma restrição de saída do quarto. Então, imagina que a gente recebe todo esse briefing para conseguir atender as demandas ali, quando a gente está falando ali de um espaço construído, né? E aí, assim, acho que quando a gente vai fazer, né, para qualquer cliente, né, além da gente entender o que ele precisa, como é que vai funcionar, né, como que é feito esse tipo de procedimento, dentro de um hospital a gente tem que entender principalmente qual é o tempo médio de internação, né? E aí, quando a gente está falando de internação infantil, a gente tem que pensar que não é apenas a criança que vai internar, vai ser a criança, os pais ou os tutores, né? Então a gente tem uma internação dupla. Logo, esse quarto ele vai ter que estar preparado para receber ali não só a criança, mas também os seus pais, a bagagem dos pais, né? Ele precisa ser um ambiente que receba essa família ali por um determinado tempo, né? E aí, né, a gente falando de pacientes oncológicos e que vai participar, né, vai realizar esse tipo de procedimento, diferente de uma internação infantil, né, que aí às vezes vai durar ali de 3 até uma semana, a gente está falando de uma internação de 30 a 60 dias. Então, uma internação longa, né, aquele paciente ele passa a morar naquele ambiente, né, então esse ambiente ele precisa trazer conforto, né? Ele precisa estar aberto ali para receber essa família por esse tempo, né? E aí, durante esse tempo da internação, ele vai ter essa monitorização, né, por parte dos médicos, né, ele vai passar por tudo isso até ele, né, depois que ele fez ali o procedimento, até ele receber a alta e continuar fazendo esse tratamento de forma ambulatorial, que significa ir, né, de tempo em tempo, marcar consultas e até o consultório para ver a evolução ali do procedimento que foi feito. E aí, assim, né, quando a gente está falando disso, né, quando a gente fala transplante de medula, a gente já pensa assim, tecnologias, medicamentos avançados, equipes especializadas, né, e até a família vai em busca disso, né, vai em busca de um hospital que tenha o material, isso tudo é importante. Mas a gente precisa também pensar que o espaço onde as pessoas vão viver durante esse período, ele é muito importante. E o ambiente, né, a gente tem muitas evidências científicas que ele faz parte do tratamento. Né? Então, por isso que a gente entrou ali, né, como uma equipe multidisciplinar, né, junto com os médicos, com os enfermeiros, com a direção do hospital, em fazer a nossa parte aí e melhorar a vida dos pacientes que passaram aí passaram e vão passar por esse procedimento. E aí, agora, já indo para a parte do projeto, né? Esse hospital ele fica aqui em São Paulo, ele fica na região de Jabaquara.
ele é um hospital infantil em pronto atendimento pediátrico. Foi feita a reforma do andar, né? Oncologia e TMO, eu vou mostrar para vocês na planta. E aí, o andar que a gente fez a intervenção, a gente contou com 6 leitos para realização de transplantes e 6 leitos para oncologia, tratamento oncológico, tá? O projeto ele foi realizado pela C mais A, né? Eu atuei lá fazendo parte da ambientação, né? A C mais A ela tem uma equipe que realiza só essas partes de interiores, né? Então tem é um escritório aqui em São Paulo que é bem conhecido por desenvolver projetos hospitalares, né? Então tem uma equipe bem multidisciplinar, falando em arquitetura, e lá eles contam com um time que só faz essa parte de ambientação, né? Que cuida apenas desse olhar, que é como se fosse olhar a parte de design de interiores, mas numa escala bem maior, que é o hospital. E aí, né, começando a falar um pouquinho aqui do nosso conceito, né, de onde veio o nosso partido arquitetônico. Então, daqui para frente, eu vou falar um pouco da aplicação de cores e vou mostrar também os usos que a gente teve ali dentro desse projeto, tá? Então, a gente conversou ali com a equipe, entendemos a demanda, né? Visitamos o hospital, visitamos as áreas que eles já tinham, vimos o que faltava, o que não faltava. E aí, né, vindo aqui, né, discutir, né, quando a gente tem uma equipe para desenvolver um conceito, a gente conversa entre o time, e aí a gente entendeu que a nossa principal inspiração seria se inspirar na natureza, né? Então, a gente foi buscar elementos da natureza, né? Quando a gente pensa em natureza, logo a gente pensa em ambientes restauradores, curativos, né? Então, a nossa ideia central foi trazer, né, a partir de painéis, né, a partir de adesivos, né, elementos que lembrassem a natureza, né, que remetessem à natureza, né, que trouxessem folhagens, que trouxessem cores, né, desenhos coloridos, que fosse um ambiente que trouxesse alegria para a criança naquele momento ali tão delicado, né? E aí, a partir dessa imagem, né, desse conceito da natureza, a gente trouxe essa imagem, né? É uma imagem de referência que a gente usou. E aí, o intuito é fazer um link, né, com a unidade, e aí trazer isso para dentro do que eles já tinham, trazer para os mobiliários, né? E aí trazer esses painéis, seja com papel de parede, com adesivos ou com artista, né? Para trazer mais vida ali para aquele hospital. E aí, assim, depois de tudo isso, a gente chegou com essa paleta de cores, né? Que é uma paleta de cores que ela tem tons que são como se fossem tons pastéis, mas eles são com uma saturação mais brilhante. Então, cada cor aqui, né, pensando na psicologia das cores, né, a gente quis trazer, né, no azul, acolhimento, a tranquilidade, no amarelo, a alegria e a esperança, no lilás, o conforto, a segurança, no verde, a natureza, né, que foi um elemento central, e equilíbrio, o laranja, a interação, o estímulo ali, né, para aquela criança que está ali passando por um quadro mais delicado, e a gente trouxe uma base mais clara, mais branca, né, trazendo o bem-estar e a leveza. E aí, né, assim, partindo dessa paleta de cores, a gente foi buscar materialidade para a gente conseguir aplicar dentro desse projeto, né? Então, quando a gente está falando de ambientes de hospital, a gente tem algumas restrições, né? A gente tem a vigilância sanitária, né? A gente tem a RDC 50, que ela vai reger, ela vai dizer o que a gente pode, o que a gente não pode fazer, mas a gente sempre gosta de falar que ela vai dar diretrizes, né? Ela não vai nos punir. A gente consegue, a partir dela, trazer, buscar materiais, né? Até aguçar a nossa criatividade de entender qual material eu posso usar, qual material que eu não posso usar, né? E aí, a partir disso, a gente veio aqui pensando nos pisos, né? Então, quando a gente está falando de hospital, principalmente essa área de oncologia, que é uma área de UTI, né? De unidade de tratamento intensiva, a gente precisa usar as mantas vinílicas, né? Para a gente não ter a questão de juntar sujidade, né, para não proliferar bactérias.
Então, a gente traz os pisos vinílicos, né? Trabalhando com duas cores, uma clara, uma cinza clara, uma cinza mais escuro. A gente vai trabalhar com bastante tapetes lúdicos. A gente entrou com esse verde mais claro, remetendo lá a paleta que a gente escolheu, o amarelo. A pintura, a gente vai ter elas mais claras, né? Porque a gente vai entrar com os painéis sendo o protagonista. E aí, a gente também, dada aquela paleta de cores, a gente veio puxar ali para as marcenarias, né? Como a gente tinha uma marcenaria bem vibrante, a gente acabou indo para a fórmica, né? Porque a fórmica, ela tinha cores que atendessem mais no nosso conceito. E os tecidos, né? Lembra que a gente falou lá atrás que vão ser ambientes que vai precisar receber muita limpeza, né? Vai ter que ser um ambiente esterilizado por conta, né, do paciente que vai passar por esse tratamento, ele vai ter a imunidade dele ali debilitada por um determinado tempo, né? Então a gente tem aqui os tecidos vinílicos, né? Que são couros, né? Couros vinílicos, colorido, em que a gente vai fazer essa brincadeira aí e vai trazer isso tudo para o projeto. Então, a gente partiu ali de uma necessidade extremamente complexa, né? A gente fez esse estudo afunilado, né? A gente foi buscar referências para trazer ali, nos inspiramos na natureza, geramos uma paleta de cores, e aí a gente chegou a esse mood board aí para conseguir aplicar ali dentro do nosso projeto. E aí, finalmente, chegamos aqui à planta, né? Então, a ideia foi, a gente elencou, fazendo de formas alternadas, né? Quando a gente está fazendo um projeto de hospital, diferente de residência, a gente também tem que pensar que é um ambiente de uso coletivo, né? Então, a gente tem que pensar em materiais, em soluções que sejam de fácil manutenção, né? Então, no primeiro momento, a gente até pensou em ter os quartos com pelo menos umas 3 cores, mas isso ia até dificultar ter uma manutenção, então a gente se ateve a 2 cores, então a gente trouxe quartos com temática azul e quartos com temática amarela, né? E a gente veio intercalando dentro da nossa planta, e aí a partir disso a gente tem uma base ali que ela é igual, e aí a gente vai trabalhar ali com a diferenciação de cores dentro de cada quarto. E aí a intenção foi exatamente isso, né? Como a gente não conseguiria fazer um quarto ali de cada um de um jeito, né? A gente criou ali um padrão de uma forma que ficasse fácil replicar. E até porque a gente está falando de um andar, né? Os outros andares vão passar por reformas posteriormente. Então a intenção era que esse conceito fosse um conceito que, de repente, quisesse entrar com uma outra cor, né? Dentro dessa paleta aqui que a gente escolheu, entrar com o lilás, com o laranja, até o verde, isso não impossibilitasse, né? Não ficasse amarrado ali a determinada cor, né? E aí, falando aqui do layout, né, em si, não só da parte de conceito, a gente tem essa planta aqui da unidade, que foi onde a gente fez toda a intervenção, para vocês conseguirem entender, aqui é a chegada, né? Então, aqui nós temos os elevadores que vão acessar os sociais, né? Que vão acessar esses andares, e aqui a gente tem um elevador de serviço, né? Na verdade, esse é social e esses dois são de serviço. Esse aqui ele vai fazer o acesso para essa área desse lado de cá à esquerda, que é a área onde vai ser realizado o procedimento de transplante de medula óssea, e do lado direito a gente tem a parte onde vai ser o atendimento oncológico, né? Então, pensando em fluxo, né, a pessoa, né, o paciente, o visitante, ele vai acessar por esse elevador, né? Como essa área ela é uma área que ela precisa de uma observação maior com relação à contaminação, à proteção, a pessoa que vai entrar nessa área, né, ela precisa passar por uma anticâmera, né? Então, aqui a gente tem uma anticâmera. Então, veio o visitante, ele vai entrar por aqui ele tem um local para guardar os pertences, as bolsas, em muitos casos ele precisa se paramentar, né? O que significa isso? Colocar máscara, ele vai lavar as mãos, dependendo do caso, vai colocar luva, né? Dependendo do quadro do paciente, ele vai ser orientado, e aí ele vai conseguir, a partir dessa porta aqui, acessar o corredor e se direcionar até os leitos.
o fluxo de pacientes dentro do hospital, ele é diferente, né? Então, o transporte da maca, ele é feito por esse elevador aqui de serviço, ele também vai passar por uma anticâmara maior, né? Que ele tem aqui o giro da maca, onde ele vai conseguir o acesso aqui a essa área, tá? E aí, desse lado direito, a gente tem um outro elevador que ele vai acessar essa parte oncológica que tem uma restrição menor, né? É claro que quando a gente vai visitar um paciente, né, que está ali hospitalizado, a gente precisa manter a higiene, né? Mas aqui a gente não tem uma restrição tão grande quanto nas áreas dos pacientes transplantados. E aí, quando a gente recebeu essa planta, a gente precisou fazer algumas modificações, como, por exemplo, eles não tinham uma brinquedoteca e também não tinham um espaço muito grande para fazer uma brinquedoteca. O que eles tinham era um espaço muito pequeno. Então, o que a gente fez? A gente eliminou um leito, que seria muito pequeno, repensamos os espaços, né, dos quartos para que a gente conseguisse aumentar mais esse espaço, né? A gente tem esse leito que fica um leito maior, e aqui na parte de baixo a gente tem outros leitos. Aqui a gente tem uma projeção de berço, né? Porque dependendo da idade do paciente, ele não vai usar a cama maca, né? Ele vai usar o berço, e aí a unidade, né? A operação do hospital vai fazer essa troca aqui. E aí, olhando para dentro dos quartos, né, a gente tem a parte do quarto que mais para frente vocês vão ver ampliado, que tem dentro dele, e aí cada quarto tem a parte do banheiro privativo, né? E aí a gente tem que pensar que esse paciente ele vai ficar de 30 a 60 dias aqui, né? Ele vai viver nesse local. E algumas crianças, elas conseguem, né, dependendo do grau da doença, elas conseguem fazer aulas online, né? Aula online, às vezes aula de inglês, alguma outra atividade. Então, o hospital permite que ela consiga fazer, né? Então, pode levar o computador ali para dentro do quarto para conseguir, de alguma forma, tentar trazer o mais próximo do que seria a rotina da criança. E aí, aqui, como eu falei, a gente trouxe a gente, né, perdeu para ganhar um leito, para ganhar um espaço de uma brinquedoteca, né? Nos corredores a gente tem a rouparia, onde é guardado os lençóis, né? Quando a gente fala de hospital, a gente tem um organismo gigantesco funcionando, né? O hospital ele não para de funcionar, ele tem muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo, né? Que é a parte da hotelaria, né? Da troca de roupa, tem a parte da higienização dos leitos, tem a parte da alimentação, então é extremamente complexo. E aí, lembra que eu falei lá atrás, né, que o paciente que vai receber esse tipo de tratamento, ele tem a imunidade dele afetada, né? Então, aqui do lado de fora, no item 6, a gente tem um banho dos pais, né? Que por mais que o pai, o tutor tenham contato, essa criança, ela tá ali debilitada. Então, a pessoa não pode tomar banho no mesmo banheiro da criança. Então, essa parte aqui de fora, né, é um banheiro que a gente colocou, ele não é tão grande, né? Mas a gente conseguiu colocar um armário aqui, um banco para a pessoa conseguir levar os pertences, tomar banho e depois voltar ali para o leito da criança. E aí, aqui no item 5, a gente tem um conforto dos pais, né? Onde os pais conseguem, de repente, fazer uma reunião de trabalho, né? Sair ali um pouco do quarto. A criança, ela consegue sair do quarto, né? Dependendo ali da restrição dela. E aí, o que acabava acontecendo, que a gente conversou ali com a operação, é que para a criança não ficar tanto tempo no quarto, eles permitiam que a criança, né, dependendo do nível, brincasse com outra criança ali, ou às vezes até sozinha, mas que ela conseguisse ter um espaço maior do que não só o quarto. Então, eles fazem esse tipo de rodízio aqui na brinquedoteca. E aí, aqui do outro lado, né, a gente tem replicado o leito e o banheiro, né? Cada leito a gente conta aqui com o banheiro. A gente tem um posto, né, de enfermagem que vai atender essa parte oncológica. Aqui desse outro lado, a gente tem também um leito de enfermagem que vai atender todos esses pacientes que tiverem aqui desse lado. Tá? E aqui no final do corredor a gente tem como se fosse um lavabo, né, para as pessoas, os visitantes também conseguirem usar quando fossem visitar os pacientes. Um outro ponto que a gente também encontrou aqui
o prédio é um prédio já antigo, ele tem esse elemento aqui na fachada que eles já usavam de armário, que a gente também trouxe para conseguir guardar mais pertences. Né? A gente está falando de pertences, de mala, do paciente e do pai, né, o tutor. E a gente também pensa, quando a gente está falando de tratamento, a gente não está falando só de pessoas de São Paulo, às vezes vem pessoas de outro estado para, né, como é um hospital de referência, vem de outro estado, então às vezes já vem direto para o hospital, não vai ficar em hotel, então precisa ter um espaço aí para receber esses itens do paciente. Muita coisa, né? Bom, agora falando, né, dando um zoom e falando aqui da parte do leito, né, como que a gente resolveu essas demandas que nos foram passadas, né? A gente, né, conseguiu alargar um pouco, não muito, os quartos para ter um fluxo maior, né, aqui de circulação, né, o que a gente trouxe aqui como uma solução, porque geralmente nos quartos a gente tem um sofá-cama, né, que é onde o acompanhante dorme, e a gente tem uma poltrona reclinável, né, e essa poltrona, ela também pode ser usada para o próprio paciente sentar, não ficar só ali na maca, né. Nesse caso, como a gente tinha um leito menor, a gente acabou optando por usar um sofá, que ele é um sofá-cama, né? Então ele consegue abrir, né, aqui para um lado, no caso desse aqui está abrindo para a direita, e ele tinha uma parte, né, que é essa menor, que ela poderia funcionar como um sofá, como uma poltrona reclinável, servindo de 2 em 1. Porque se a gente fosse ter aqui um sofá-cama e uma poltrona, já ia reduzir aqui o fluxo, a circulação de pessoas. Depois vocês vão ver lá na foto, lá na frente do pronto, né, do atual, que eles acabam fazendo essa modificação. Então, tem alguns quartos que tem o sofá-cama, tem alguns quartos que tem a poltrona, eles acabam fazendo essa modificação de acordo até com o paciente que vai entrar. Nessa parte aqui, a gente tem a parte da bancada, né, de preparo, onde vai ser preparada a medicação, né, a bancada de higienização. A gente tem um armário aqui com cabideiro para guardar pertences, tem um cofre, também tem um frigobar, né, dentro do quarto para, né, guardar água, até para o próprio acompanhante conseguir abastecer ali. E aí, o que a gente trouxe aqui, né, além do layout, além da curadoria desses mobiliários, de ir atrás de um mobiliário que fosse diferente do convencional para atender a demanda desse paciente, pensando que essa criança, né, em alguns momentos ela vai sentar para estudar, às vezes até querer fazer uma refeição ali fora da maca, a gente elaborou essa mesinha aqui, né, e a ideia era ter uma cadeira em que a criança ou o próprio acompanhante conseguisse usar. E nessa parte da frente, a gente contou com uma lousa imantada, né? Então, a ideia é a criança poder trazer fotos, né, do pai, do cachorro, dos amigos, e conseguir trazer ali para aquele espaço em que ela vai ficar. E desse lado direito, né, a gente trouxe uma fórmica lousa branca, onde a criança conseguisse escrever, desenhar, né, ter esse espaço ali criativo, né? E aí, dentro desse espaço aqui que a gente já tinha, né, que é como se fosse um caixote, né? A gente continuou usando ele como guarda de pertences, mala, né? Para a pessoa conseguir usar e colocar os pertences deles. E aí aqui a gente tem a parte do banheiro, né? Onde a gente tem a bancada. O banheiro ele precisa ser acessível, né? Um paciente que está passando ali por uma mobilidade ali até algumas vezes reduzida, né? Então a gente tem o banco, né, acessível, as barras. Então a gente trouxe tudo isso aí atendendo a norma. E aí aqui olhando, né, como que a gente aplicou aquele mood board, aqueles materiais, né, aquele conceito que a gente trouxe lá atrás, né? Então a gente trouxe aqui o amarelo para esse sofá, né? Esse é um sofá bem, bem vibrante. Aqui a gente trouxe o armário também, né? Lembra que a gente vai fazer aquela mudança entre leitos azuis e leitos amarelos. E aqui a gente tem, né, na cabeceira a parte do painel artístico,
né? A gente usou metade da parede, né? A parte de baixo a gente trabalha com uma chapa que funciona como um vinil, que é fácil de higienizar, né? Pensando que esse é um ambiente que precisa ter uma limpeza com muita frequência. E aqui no piso, né, a gente veio com essas duas mantas, né? Ao redor da cama a gente fez um tapete e a pintura geral clara. É claro, a gente tem recursos que foram aplicados aqui, né? Aqui a gente está falando de hospital particular, né? Se a gente fosse pensar no hospital público, às vezes a gente não tem verba para fazer tudo isso, né? Mas aqui a gente trouxe algumas coisas, né? Que a gente consegue fazer algumas modificações, né? Então, de repente, trazer um piso que já vai usar um piso vinílico de uma cor diferente, né? Trazer um armário colorido ou trazer isso no mobiliário, né? A gente consegue fazer essas aplicações e trazer mais alegria aqui para esse espaço. E aí o resultado que a gente chegou, né? Esse aqui é uma imagem 3D, depois vou mostrar a imagem final. Foi esse o resultado, né? Então aqui a gente tem o layout, né? Bem funcional. Aqui, né? A gente tem uma mesinha de cabeceira com algumas gavetas também que o paciente consegue usar. O sofá, a cama, né? Esse sofá ele vai abrir aqui, né, pro acompanhante conseguir dormir, e aí aqui a gente conseguiu trazer, né, nesse pedaço a fórmica imantada para conseguir colocar as fotos, um espaço para a criança fazer as atividades, e desse outro lado aqui a gente veio com a fórmica lousa para a própria criança conseguir escrever, né, desenhar, colocar avisos. Olhando para a parte de iluminação, né, a gente trouxe uma iluminação aqui, né, que é uma iluminação que de repente à noite consegue deixar ela ligada, né? Essa aqui é a iluminação central, né, para procedimento, atendendo norma. E aqui a gente trouxe esses dois spots, né, servindo aqui de repente para um acompanhante que está lendo ou quer usar a bancada, né, enquanto o paciente dorme. Então, a gente trouxe toda aquela complexidade, todos aqueles desejos, né, toda aquelas necessidades né, que foram apresentadas por nós, a gente trouxe, fizemos a leitura e aí aplicamos aqui em forma de design. Mais para frente eu vou mostrar, né, como ficou o resultado final. Ficou bem parecido aí com a imagem em 3D e os arquitetos e designers de interiores ficam muito felizes com isso. E aqui, né, falando um pouco da parte da brinquedoteca, né? Então, a brinquedoteca aqui, a gente trouxe um espaço para videogame, lá eles colocaram videogame que a criança consiga usar, consiga jogar, um espaço de descanso para a criança, para os pais, né, de uma forma aqui bem lúdica, uma caixa. Trouxemos o mobiliário menor para atender as crianças, os pequenininhos, mas também pensamos, né, no mobiliário maior para atender né, uma mesa com uma altura padrão de 75 centímetros para atender as crianças maiores também, para fazer atividade, de repente estudar também nesse ambiente. E aí aqui nessa parte onde a gente tinha, né, lá no layout de trás, a gente usou essa parte de baixo para fazer a guarda, né, dos brinquedos, dos jogos, para servir de apoio aqui para a brinquedoteca. E aí a gente, né, conseguiu aplicar aqui aquela brincadeira dos pisos, né, o piso mais colorido com uma forma orgânica, os mobiliários, né, a gente trouxe as cores para os mobiliários, as fórmicas, o vinílico para os puffs, e aí a gente conseguiu ir trabalhando para que esse espaço ficasse o mais alegre possível. E aí foi esse resultado que a gente chegou, né? Então, a gente trouxe, né, esse formato de ameba aqui para o piso. Aqui tem a parte da TV, onde a criança consegue jogar, um espaço aqui de descanso, né? Trouxemos os painéis, né? A gente, para, né, também não ficar tão oneroso, a gente trabalhou com isso de forma que o hospital poderia encomendar com um artista uma arte e replicar, né? Esses painéis eles precisam ser vinílicos para ele poder receber a limpeza. E aí essa foi a ideia, né? Para a gente conseguir trazer a maior quantidade de coisas lúdicas, né? Alegre, vibrante para esse espaço.
E aí, aqui, por fim, né, a gente tem a parte do posto de enfermagem, né, que aí a gente criou um tapete verde, né, então os nossos pontos dos postos de enfermagem, eles são todos verdes, né, esse verde-limão bem forte, e a gente aplicou, né, no hospital a gente precisa ter uma proteção nos corredores, os painéis, né, e os vinis na parte de baixo. Então, a gente teve muito cuidado em pensar nessa questão da manutenção, né, porque também não fazia sentido a gente fazer uma coisa que ficasse bonita, mas que não durasse nem um ano, né? Então a gente teve um cuidado muito grande com isso, com a materialidade, e a gente também foi muito atenta às normas da RDC, para que tudo que a gente tivesse proposto, né, tudo que a gente fosse propor, desse certo e que seguisse em frente ali no que fosse executado. E aí esse foi o resultado que a gente conseguiu trazer aí para os postos de enfermagem, né? Esse desenho aqui no piso, os escaninhos verde, fazendo essa brincadeira e trazendo esse lúdico aí para o espaço. E aí eu trago aqui para vocês, né, conseguirem ver a evolução, né? Esse era o quarto que eles tinham, né? Esse aqui é um dos quartos maiores, né, que eles tinham lá. Eles tinham, né, uma tentativa de humanização, mas tinham mobiliários que estavam com cores escuras, né, cores sérias, né, se não tivesse os adesivos, a gente não diria que é um espaço, que é um hospital infantil, né, só o adesivo fazendo esse papel. E aí a gente conseguiu, né, a gente fez aqui o projeto e é isso que foi executado. Então, a gente teve 90% do projeto realizado, né? A gente acabou fazendo algumas modificações lá na frente com relação ao encaixe, né, do frigobar. E aí aqui nesse quarto, né, para receber determinado paciente, eles acabaram trocando o sofá pela poltrona. Mas é muito legal e gratificante a gente conseguir ver, né, que de todo esse processo de pesquisa, de elaboração de projeto, a gente conseguiu chegar num resultado bem próximo do que foi projetado e idealizado. E aí aqui eu trouxe também, né, o quarto azul, né? Então aqui o quarto azul, nesse quarto eles colocaram o sofá e a poltrona, mas aqui a gente tem, né, o mesmo padrão que a gente tem de papel de parede aqui, a gente replica para cá, né? Facilitando ali, né? Vai precisar fazer uma manutenção. É só ir lá e replicar, né, esse papel de parede que é vinílico, né? Ele é diferente de papel de tecido. Que permite essa limpeza. E aí aqui na parte de baixo, né, a gente tem esse vinil que é super possível encostar a maca, né, a poltrona, ele vai ter uma resistência. E aqui o quarto ampliado, como a gente chegou ao resultado final aí do que a gente tinha idealizado. Mais uma imagem. E aqui o posto, né? Então, aqui a gente tem o posto, né? Esse posto aqui é o posto da TMO. Aqui é a circulação, né? Então, a gente tem esse tapete que faz uma marcação, a iluminação também linear, né? Os painéis no fundo ali para trazer mais cores. E aqui, né, a gente tem mais aqui um pouquinho do posto, né? Esse posto aqui é o posto da oncologia. Então, a gente conseguiu trazer bem fiel ali, né, ao que a gente tinha projetado, um ambiente que, com certeza, vai trazer, está trazendo benefícios aí para os pacientes mirins que estão usando. Aqui é a brinquedoteca, né? Então, aqui a gente tem essa parte aqui, né, onde o pai, a criança consegue deitar aqui, né, até para poder descansar. Aqui era um lugar que a gente não tinha previsto iluminação e depois eles pediram para ter iluminação e a gente conseguiu compatibilizar no projeto. E é isso, né? E aí, pensando em fazendo o apanhado geral do que a gente conseguiu né, trazer de melhorias para esse ambiente de TMO infantil, né? A gente conseguiu trazer a biofilia, né? O contato da natureza, né? A gente não tem plantas, né? Muitas pessoas pensam que quando a gente fala de biofilia, a gente está falando de planta, mas não é isso, né? A biofilia ela vai muito além disso, né? Então, até pensando no hospital, que tem uma restrição muito grande de ter vegetação, né? A gente traz elementos que
lembram a natureza. A gente tem todos os quartos com vista para o exterior, então, voltar aqui um pouquinho, né, no leito. Aqui a gente está com a persiana fechada, mas é um ambiente que traz uma iluminação, é um ambiente que está claro, né? Então não é um ambiente escuro, diferente do que a gente tinha aqui, né, nessa evolução. Até a própria escolha dos materiais fazia com que o ambiente parecesse mais escuro, né? É como se a gente trouxesse esses pontos amarelos, a gente trouxesse um ponto vibrante ali para dentro do espaço. A gente trouxe a humanização para além, né, do que eles já tinham da operação do hospital, né? Então a gente trouxe cores acolhedoras, uma temática realmente infantil, não apenas alguns adesivos, né? Então temos ambientes lúdicos, desde o quarto até posto de enfermagem, e todas essas questões, né, a questão das cores, a gente fez pesquisa e trouxemos cores vibrantes até para aguçar a curiosidade da criança, né? E a gente sabe que a criança, quando ela vê algo assim, brilhante, colorido, isso chama muita atenção dela. E a gente trouxe, né, o suporte a famílias acompanhantes, as áreas de descanso, né, e os espaços de convivência, para trazer também a privacidade deles, né. Então, ali tem um espaço dentro do quarto, por mais que ele tenha uma limitação de espaço, tem um espaço ali para receber o pai. E aí, a partir disso, a gente tem a redução do estresse, da ansiedade, tanto do paciente quanto do acompanhante. A gente tem a melhora da experiência durante a internação e a gente tem ali uma melhora, né, no bem-estar da criança, da família, mesmo que seja de forma pontual, né? A gente sabe que um paciente que está passando por esse tipo de tratamento, né, é muito delicado, né? E é muito triste, né? A gente pensar que criança está passando por isso. Então, quando a gente consegue trazer isso para o espaço, é uma forma também da gente conseguir ajudar, assim, né? Então, participar desse projeto é um projeto que eu tenho muito carinho por ele, né? Eu adoro fazer projeto infantil, ele permite a gente ser bem lúdico, né? Trazer bastante, né, cores bem vibrantes que às vezes outros espaços não permite. E a gente trouxe, a gente teve um feedback muito positivo por parte da unidade, né? A gente ainda não teve por parte dos usuários, né? Porque eles dão feedback ali por meio do formulário, mas por parte da operação foi muito positivo, né? Já tem outro andar que está sendo reformado, o andar de internação, que vai pegar esse conceito e replicar, trabalhando ali como só modificação das cores. E aí, depois desse projeto de TMO, acho que a gente fez pelo menos umas 3 TMOs, né, de adulto, então a gente já tinha expertise de entender como que ia fazer, o que tem que ter dentro do espaço, né? Acho que eu acabei não falando ali, mas esse tipo de procedimento ele acontece dentro do quarto, né? O transplante ele é similar a uma infusão de sangue, né? Ao recebimento de sangue. Então, imagina que tudo isso precisa, né? Esse espaço ele precisa ser bem acolhedor, ele precisa ser um espaço onde a pessoa se sinta segura, né? Porque ela já está passando ali por um ambiente, por um momento assim bem delicado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da apresentação. Espero que tenha ampliado aí os horizontes de vocês. Estou aberta a dúvidas. Acho que a gente consegue bater um bom papo aí depois dessa apresentação. Aqui tem o meu e-mail e meu Instagram, meu telefone também, caso alguém precise de alguma, né, tirar alguma dúvida, está fazendo algum projeto, né, queira fazer alguma parceria, precisa de alguma consultoria, tá aí o meu contato, ou se for para trocar alguma coisa de pesquisa também, que é algo que eu sou apaixonada. Deixa eu parar de compartilhar aqui para conseguir ver vocês. Maravilhoso! Nossa, incrível. Antes de a gente começar a bate-papo, posso pedir para quem puder abrir a tela para a gente tirar uma fotinho, depois segue o baile. Vamos lá, todo mundo passando perfume. Antes que a gente disperse. Ai, que bom! Muito bom! Muito bom! Maravilhoso, Jéssica. Incrível. Eu anotei algumas coisas aqui que eu achei interessantes. Então, tu falou da parede imantada para colocar as fotos. Nossa, isso é pertencimento. Isso às vezes eu fico falando, imaginando num
trazer para o hospital para a pessoa se sentir assim, mas não tinha imaginado isso, achei incrível. Ive, coordena agora o grupo contigo. Ah, quem levantou a mão? Acho que é a Naira. Pode falar, Naira. Oi, gente. Vou abrir aqui as perguntas para a Jéssica. Parabéns pelo projeto. Achei que ficou Obrigada. fantástico. Vocês conseguiram pegar um espaço que a gente sabe que os pacientes eles já estão ali numa certa vulnerabilidade, né? E conseguiram transformar aquele espaço, deixar realmente humanizado. E é tão bonito para mim que estou estudando também essa parte da arquitetura hospitalar hoje. Ainda não atuo nessa área, mas eu acho muito legal. Sempre tive um certo interesse nessa área de arquitetura hospitalar. E, enfim, eu achei lindo, eu acho muito interessante que aqui no Brasil a gente tem isso. Geralmente a gente está acostumado a ver os hospitais mais no exterior, né, fazendo esse tipo de intervenção. Tanto que teve aquele último hospital lá na Inglaterra que fez uma intervenção no CTI, não sei se vocês viram Sim. que eles levaram os pacientes para ter uma experiência literalmente fora, né, do quarto ali. E eu achei aquilo fantástico, eu fiquei tão feliz que as pessoas estão realmente pensando nisso, mas enfim. Indo para minha pergunta, Jéssica, também é sobre a lousa que tu colocou no quarto. Eu achei aquilo fantástico. Eu não sei se durante a tua apresentação tu já tinha explicado mais sobre como vocês chegaram a executar, não sei se executaram, mas se executaram, como foi que vocês fizeram e se tem uma média, tu sabe, uma média de valor mais ou menos, como é que seria isso? Então, como a gente, lá na C mais A gente fazia só a parte de projeto, né? O projeto de hospital, ele vai para concorrência. Então, a gente não faz a parte de obra. Diferente de projeto residencial, que a gente consegue fazer projeto, obra, quem faz vai para uma concorrência e faz. Então, o que, que a gente sempre teve, né? A gente sempre tinha ali o budget do hospital, né? Eu até trouxe ali na minha fala, eu acho que é importante a gente ter isso em hospitais particulares para a gente também conseguir replicar em hospitais públicos, porque muitas das soluções que a gente trouxe ali envolve pintura, envolve o piso vinílico que o hospital já vai usar, envolve a cor de uma cadeira, são soluções que podem ser feitas ali, né? Claro, quando a gente vai pensar na fórmica, lousa no IMA, ela acaba sendo um pouco onerosa. Eles executaram, o que eles fizeram, eles reduziram um pouco o painel, para entrar em custo, né? Porque a gente entra nas reengenharias também, né? Porque aí a gente acaba não tendo acesso a esse budget, qual que é o valor, mas a gente recebe a devolutiva de que, olha, a gente vai ter que dar uma enxugadinha ali. Então, não sei te dizer o valor por metro quadrado, que é um pouco diferente de residencial. Mas eles executaram um tamanho menor. Ellen, pode falar. Bom, primeiro, parabéns pelo trabalho, Jéssica, tá maravilhoso. Acho que todo mundo já elogiou, nem preciso ficar batendo na mesma tecla. Você deve estar com os olhinhos brilhando aí que o neném nasceu, né? Sim. Todo mundo, pelo menos, né? Cada projeto é um filho nosso que nasce e esse foi um filho lindo, maravilhoso. A minha pergunta é sobre o acolhimento que você falou quanto à saúde emocional, né? Como que é abordado os pais, tipo, no diagnóstico, tem uma sala de psicologia, e a parte do doador da medula também, como que funciona? É que isso, nessa parte do doador, principalmente, eu não faço ideia. Tem coisas que, assim, a gente são muito técnicas, eu não vou saber responder, mas vou dizer o acesso que a gente teve. Todo hospital tem uma sala de entrevista, onde que o paciente, o pai, né? Vou falar o pai do paciente, tá? O pai, no caso da criança, entra com o médico para discutir. Como a gente só fez o andar, não apareceu nesse andar. E a gente tinha um programa que não ia caber. Porque se a gente Uhum. tivesse a sala nesse andar, a gente não ia conseguir ter leito, a gente não ia conseguir ter aquele espaço de descanso, mas tem outro andar, uma sala de entrevista, que é uma sala, como se fosse uma sala de estar pequenininha, onde o paciente consegue, o médico consegue reportar.
Uhum. A doação de medula, qualquer pessoa pode fazer a doação, assim como a doação de sangue. E aí entra também na questão de ser compatível, tem que ser uma medula que é compatível com aquele doador. Então também tem essa ansiedade, né? De, ai, pensa, né? Ai, conseguiu um doador. Então, às vezes é uma família que está em outro estado, vem correndo para São Paulo. Então, tem essa questão para fazer. E você perguntou mais uma outra coisa que eu não me lembro. Era esse acolhimento mesmo do doador. Ah, tá. Psicológico, assim, né? Então, assim, a doação da medula, qualquer pessoa pode fazer. Então, pode ser um ente familiar. Então, vamos supor que eu tenho um familiar que seja, né, diagnosticado com câncer, né, que é a doença mais comum, e eu sou compatível, eu posso fazer a doação de medula. Aí eu vou fazer um procedimento, né, que envolve anestesia, vai retirar ali da medula, é um procedimento bem complexo, e assim, quando a gente começa a trabalhar com o hospital, a gente começa a entrar no Google para ver tal coisa. Então você fica, meu Deus, a pessoa passa por isso, né? Então a gente acaba ficando até mais sensibilizado. E aí vou chamar de, entre aspas, de transfusão, ela acontece dentro do próprio quarto. Então a Aham. criança já vai fazer o procedimento ali, e aí ela tem um tempo, né? Esse tempo de internação ele é grande, porque a criança ela vai ser internada, igual como se fosse uma internação de cirurgia. Aí fica um tempo de Aham. observação, aí vê se tá tudo ok, faz os exames, aí ela vai ter o preparo, aí ela recebe a medula, e aí ela passa por um tempo para ver se teve a pega da medula. Porque pode acontecer que não tenha a pega, entendeu? Entendi. Não, tá Aí fica um ótimo. tempo ali em observação, né? Até para conseguir ter essa imunidade restaurada. Às vezes elas vão para outro quarto, que é o quarto ali da oncologia, e aí depois ela tem a alta. Mas o mais legal desse projeto é que o hospital já tinha isso, dentro das possibilidades deles, eles já tinham esse atendimento. Né? Então, quando a gente faz um projeto de hospital, a gente tem vários clientes, né? E aí a gente vai fazendo Tetris para conseguir encaixar todo mundo. Então tem o pessoal da enfermaria que precisa de tal coisa, tem o pessoal da rouparia, então a gente vai casando com todo mundo e ali dentro da nossa possibilidade a gente conseguiu atender, né? Uma das coisas que a gente teve que fazer vamos perder um leito. Para a gente conseguir ter uma brinquedoteca, tinha um leito que ele era super apertado, é um hospital antigo, então algumas coisas já não estavam na norma, né? Então a gente sacrificou ele para ter um espaço maior para as crianças. É muito bom. É bom que o hospital vestiu a camisa do projeto e aí funciona, né? Você sabe que vai ter o resultado positivo. Sim, e é o que como você falou, é muito legal. Acho que assim, e projeto de hospital, o projeto de casa ele já é demorado, né? Se demora aí 6 meses, um ano para ver. Ele é um projeto de anos, né? Porque você imagina, você vai fazer tudo. Então tem a parte, né, que eu nem trouxe aqui, que é a parte mais técnica, de gases, remoção, até você chegar ao final. Então ver que eles conseguiram trazer ali 90% do que a gente propôs foi um resultado bem significativo. Imagino, arrasou. Obrigada, Jéssica. Obrigada a você, Ellen. Laura, Oi, Jéssica, incrível, que nem a Ellen disse, todo mundo já falou, mas eu preciso falar. E assim, como eu sempre gosto de dizer, parece que a gente sempre tá conectado, né? Porque aparecem coisas que sempre tem conexão com outra. E justamente agora eu tô com um projeto de uma clínica. E Legal. assim, é uma clínica que era uma dentista, ela tinha uma sala alugada e ela comprou uma clínica pronta. E agora ela quer fazer dessa clínica uma clínica integrada infantil. Então eu tô muito nesse universo, assim, e foi incrível as tuas soluções de projeto. E essa minha cliente, ela me solicitou uma sala para crianças neurodivergentes e eu queria te perguntar se no teu projeto teve algum pedido para crianças neurodivergentes, teve algum cuidado especial para crianças neurodivergentes, porque nesse meu projeto em questão, ela quer que eu faça uma sala não é descompressão, uma sala de bem-estar para que essas crianças Uhum. possam chegar lá. Eu queria saber se tu usou alguma.
Então, aqui, assim, a gente sempre pensa ali no espaço, principalmente a brinquedoteca, né, e os quartos, em espaço que ele traga um conforto ao mesmo tempo que você tem que pensar em cada indivíduo, você tem que pensar como um todo, né? Claro que dependendo do grau de autismo que a criança tiver, ela vai ser tratada de uma forma específica. Mas nesse caso, eles não trouxeram nenhuma demanda específica. Mas até conversando com eles, né, entendendo ali a funcionalidade, e eu até achei interessante a parte da Já vejo. brinquedoteca, que eles para a criança não ficar só no quarto, eles reservam a brinquedoteca, né? Então tem até um videogame, até na foto tem um videogame. Então, tem um outro paciente que também consegue brincar com ele. Ele pode ir, a criança sozinha. Então, eles tinham muito cuidado com os pacientes, mas a gente não teve nenhuma exigência específica para crianças com TEA. Um outro projeto também que a gente pode conversar depois para trazer é um projeto TEA que a gente realizou em Santo André, também é um super showzinho. O projeto infantil, ele tem esse gostinho, assim, né? Que a gente vai muito pro lúdico, permite muito mais coisas, né? É muito gostoso, assim, A gente fazer. se sente, né? A gente se sente criança de novo, porque a gente começa a colocar no projeto aquilo que a gente gostaria de ter tido quando a gente era criança. É impossível não revisitar a criança interior quando a gente está projetando. É muito bom. Exatamente. E aí a gente tem que entender assim, porque a criança vai estar ali deitada, ela tem que olhar o papel minúcias, né? O papel ela tem que encontrar forma, e realmente uma criança é isso, né? Tipo, vai receber uma medicação, olha ali o passarinho, assim, olha. Então, isso foi bem legal que a gente adentrou tanto nesse projeto do TEA, que a gente pode depois trazer mais para frente. São projetos que a gente conseguiu, apesar de ser um projeto que recebe muitas pessoas, entender algumas particularidades, né? Então, duas coisas que eles reclamavam: do espaço para os pais, do banheiro que precisava ter e não tinha, porque eles não tinham essa área de transplante, eles iam trazer para essa unidade, né? Eles já tinham pacientes oncológicos, mas não tinha essa área. Então, para conseguir atender a vigilância, a gente e atender a necessidade, né, do hospital, a gente criou essa área de conforto para os pais, né, que consegue ficar ali um tempinho, também ficar fora do quarto, e essa questão do banheiro e a brinquedoteca. Então, acho que as maiores, a gente não conseguiu resolver tudo, né, mas as maiores ansiedades deles ali a gente conseguiu atender. E boa sorte com o projeto, eu quero ver ele depois. Adoro ver projeto pronto. Mais alguém tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, Jéssica. Quando nós fizemos o projeto da Maria, da sala de atividades terapêuticas, é, como era uma doença, uma síndrome rara, né? A gente tinha muito pouco material de pesquisa para se basear em evidência. E eu lembro que a gente fez um estudo das cores, da paleta de cores, e aí a gente pegou uma referência de uma cartilha que era para TEA. Então a gente teve esse partido, a gente teve essa referência já estava sendo aplicada essa paleta de cores, né? E a gente foi, estudou e aplicou ela no quarto da Maria. Eu queria saber como que vocês chegaram nessa paleta de cores, que eu achei muito interessante, porque não é comum, né? Assim, elas são vibrantes, assim, né? Então eu achei muito interessante. Como que vocês chegaram nessa? Teve alguma inspiração, alguma evidência que vocês conseguiram encontrar para chegar nessa paleta? Então, o que a gente, na época que a gente começou a desenvolver, eu ainda não estudava nada sobre neuroarquitetura e nada de psicologia. Só que a gente sempre ia atrás de pesquisa. Porque o projeto de hospital ele é tão complexo que não tem como você ir lá no Pinterest e achar referência. Você tem que estudar, você tem que entender, você tem que ir atrás. Então, o que a gente usou na época foi o livro Psicologia das Cores, para trazer a paleta, né? Como a gente desenvolveu sempre os conceitos, eles eram. Tinha sempre alguém que estava à frente, mas ele era de forma coletiva. A gente sempre foi estudando, né? A gente já tinha feito outros hospitais, que a gente tinha feito pesquisa de cores, e aí a gente trouxe a partir disso, né? Então a gente tentou trazer uma paleta também que fosse um pouco fora ali do que a gente já costuma ver. Né? Então a gente meio que pegou uma base, né, e se inspirou em elementos da natureza e aí jogou uma saturação brilhante nela. Né? Mas a base da paleta de cores a gente usou baseado no livro Psicologia das Cores.
Depois que a gente até fez Mas um essa projeto. saturação de cores que chamou atenção. Oi? Desculpa, é que eu fiquei curiosa com essa saturação. Eu fiquei curiosa com a saturação. Bem interessante. Ficou muito legal. Então, aí a gente foi pro Até livro no mesmo, né? piso, né? Vocês viram, vocês combinaram ali bastante. Isso, então a gente trouxe do livro e aí a gente também entendeu, e aí, assim, muita coisa, a gente partiu dessa evidência, dessa pesquisa, mas muita coisa a gente foi na amostra mesmo, para sentir, será que isso aqui funciona? Será? E assim, esse amarelo vinílico a gente nunca tinha usado. Então, é uma coisa, você vê um pedacinho, você vê um negócio gigantesco. E aí, assim, os hospitais, geralmente, antes de implantar, foi uma coisa que eu não falei, eles fazem como se fosse um decorado, tipo, eles chamam de mock-up. Então, eles fazem, durante a reforma, um quarto com as cores para ver se vai funcionar. Até para eles Ai, que entenderem se legal. aquilo funciona, se não funciona. Isso é muito comum em hospital que está saindo do zero. Então, eles fazem um quarto com tudo cor, madeira, a gente vai atrás dos fornecedores, a construtora faz o quarto para a unidade entender se é aquilo. Porque não tem como você replicar um negócio gigantesco e não funcionar, né? Sim, essa é a minha curiosidade, até porque eu fiquei pensando assim, vocês fizeram um estudo de pós para esse projeto, para ver porque eu fiquei curiosa com essa questão das cores, e eu acho bem interessante, né, coletar o que afetou, assim, né, o que impactou essas crianças. Porque, assim, as cores, a gente tem o estudo da psicologia das cores, né? Mas eu vejo que assim, evidências mesmo, assim, que a gente acha em artigos, assim, do que realmente impactou, até porque, por exemplo, aí são pacientes oncológicos e de transplante de medula, né? E eu estava pesquisando que eu nem sabia, que eu achava que transplante de medula era só para câncer. Mas tem Não é. também doenças genéticas, tem doenças metabólicas, né? Eu não sabia disso. Então, assim, é incrível, né? Quando a gente vai fazer um ambiente e a gente começa a aprender com ele, né? E a estudar. Então eu fiquei assim, achando que seria muito interessante vocês fazerem um pós, né? Depois, para Exato. avaliar. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer com muitos projetos. A gente, assim, não é tão simples fazer, né? Porque quando a gente está Sim. falando de. Até para trazer o projeto não foi tão simples. Tem A gente está comissão de falando ética, né? Quando mexe com. Ainda mais isso, com criança, comissão é mais de difícil ainda. ética. E acho que a gente ainda não teve tempo hábil para coletar, né? Porque aí vai ser através de formulário anônimo, né? Então, lá na caixinha lá da pessoa, como que foi, então tem que trazer primeiro, né? É muito interessante, é uma das coisas que eu quero fazer com os projetos, ver o pós, porque é uma coisa que a gente acaba não acessando. Até o próprio escritório, a gente vai lá, entrega. O que às vezes acontece, por exemplo, isso eles já trouxe de coisas que eles fizeram que não deu certo. O papel de parede ele não podia ser piso-teto. Porque, por mais que ele é vinil que dá para trocar, imagina o trabalho, a manutenção ia dar muito tempo. Então, a gente fez a faixa com papel em cima, que é uma área que não tem tanto contato. Então, algumas coisas, até de vivências deles, eles já trazem para a gente. Mas outras coisas, eu concordo com você, precisa fazer um estudo pós para entender qual foi o impacto e trazer isso em dados do uso daquele local, porque já está pronto ali, né? Já tem Sim. a metodologia, já tem tudo, é só trazer, mas é algo que eu quero fazer também. A gente, depois desse projeto, né, que a gente estudou, a gente fez pelo menos umas 3 TMOs, que a gente ficou expert, tipo assim, a gente já Olha que tinha já interessante. tinha Já na já dá para cabeça, não fazer um. infantil, né? A gente fez de adulto, aí você já sabia como era. E era uma sala, né? Geralmente a gente fazia muitos hospitais, né? E no andar de oncologia tinha essa bendita dessa sala de TMO. Só que como era um leito igual, a gente não questionava para que ele era. Depois que a gente começou a fazer o negócio específico, a gente falou: nossa, realmente, tem que pensar nisso. E tal coisa. E aí isso gerou assim, uma super bagagem para a gente. Depois desse projeto, a gente acabou fazendo um ambiente TEA, né? Porque pedir, assim, acabou, graças a Deus, isso acabou entrando aí para os convênios, para as redes, a gente fez uma clínica e foi legal. Aí a clínica a gente a gente se embasou na pesquisa da Magda. A gente se embasou na pesquisa dela, a gente Uhum. estudou, né? A gente elaborou um book que é tipo um caderninho de estratégias, e aí a intenção é toda a unidade que vier, né? Que as unidades elas são alugadas,
né, não é um negócio que é do zero, é reformado, eles consigam aplicar elementos daquele livro. Mas depois eu posso trazer para a gente discutir também, que é um projeto bem legal. Interessante. Então, de parabéns, Jéssica. Trabalho Obrigada. incrível. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, alguma contribuição, algum comentário? Marina, o que que você colocou aqui? A Marina colocou alguma coisa aqui. Casa do Instituto. Cadê a Marina? Ela saiu. Do Marina, Instituto do Câncer Infantil. Então, deve ser uma informação. Sandra, quer finalizar? Tem algum recado? Maravilha, gente, bem, aquela palavra, aquilo que eu falei no início que ia explodir minha cabeça, completou, é isso mesmo, então, maravilhoso. Foi uma apresentação inspiradora, né, gente? Com certeza a gente saiu com um olhar muito diferente, muitas coisas que às vezes a gente pensava fragmentado, juntou. Então, é muito legal olhar para os ambientes de saúde com essa perspectiva, né, bem profunda, bem profundamente humana. Então, esse olhar foi muito legal. Então, foi muito bom, Jéssica. Parabéns. Obrigada por você ter vindo e daqui a um tempo traz outro projeto para a gente que eu tenho certeza que vai gostar. E o nosso medidor aqui é aquele monte de coraçãozinho que ficou saltitando aqui muitas vezes. Dá para ter a ideia de que realmente inspirou. Então, todo mundo saiu daqui muito, muito melhor, né? E vou aproveitar para convidar para o nosso próximo encontro. Olha os coraçõezinhos, que lindo! O nosso próximo encontro, então, vai ser com a Ive. Vai ser um dia de grupo de estudos, tá? Vai ser a reunião para o grupo de estudos. Ive, tu quer falar do encontro? Se já tem Vai data? ser eu e a Roberta, ainda não tem data, mas a gente vai abordar uma questão sobre como que essa questão do ambiente residencial dos imigrantes, né? Que a gente tá aqui nos Estados Unidos e ela faz bastante projeto aqui para imigrante brasileiro, então a gente vai abordar um artigo aí que fala como que é esse impacto de mudar de país, né, de mudar de cenário, de ambiente, de cultura. Então, como que é isso na hora de a gente projetar um ambiente que a gente se sinta, que a gente também não se sinta um pouco na nossa terra, né, na nossa cultura, estando em outro país. Então, assim, vai ser bem interessante. Quanto tempo social? Olha a diversidade Legal. de temas. Estou empolgada já para esse. Aí se eu Eu colocar também. desse Não, por isso exemplo, que eu adoro esse grupo, porque a gente consegue eles ir vão de estar uma todos ponta a outra e né, ter. Eu acho tentando que trabalhar. agora é uma observação minha que eu sempre tive, nós com a nossa profissão, a gente consegue abranger e ver tanta coisa, né? Maravilhoso. E vai ser muito bom. E espero que todo mundo participe, e que esse grupo de estudos ele é um pouco diferente. Quem participa sabe, né? Que é esse bate-volta. Todo mundo dá a sua. Não que uma contribuição não vem com um texto, mas vai dar sua opinião. Então é muito mais interativo, é bem legal. Espero todo mundo. A participação de cada um desse grupo que mantém esse grupo vivo, né? Por isso que nós vamos fazer 10 anos o ano que vem, porque a gente está sempre nessa. Só para a Gente, gente dar mais, só para dar mais a contextualizada no grupo de estudo, gente, que assim, o grupo de estudo ele é muito rico porque a gente sempre manda um texto, ou um artigo, ou um material antes, para vocês lerem, né? Aí, então vocês vão tomar conhecimento daquilo e vir com uma didática assim. A gente não vai dar aula, a gente não vai, tanto é que ele nem é gravado, é para a gente realmente ali estudar junto mesmo, né? Para a gente conseguir extrair ali o olhar de cada um dentro daquele assunto e possivelmente daquele assunto ali de repente sai um artigo, de repente sai uma cartilha, de repente ali naquele encontro ali de repente sai alguma coisa que a gente pode virar uma coisa maior, né? De um grupo de estudo virar algo maior. E também todos são convidados, tá? Então assim não existe uma didática, não existe uma fórmula. A gente só pede que tragam um assunto e aí a gente
conduz ali com como que a gente vai aprender juntos ali de uma forma dinâmica, né? Para não ficar chato, assim, para não ficar monótono, a gente solta umas dinâmicazinhas ali para a gente conseguir absorver o conteúdo, tá? Então, todos são convidados, se quiserem, se tiverem um assunto. Jéssica, eu sei que ela é professora, né, Jéssica? Você dá aula também, tá super convidada, tá? Para fazer um grupo de estudo aí, de repente, dessa área hospitalar, que é a sua área, né? Então, assim, cada um com a sua expertise aí, trazer para a gente se aumentar o nosso repertório, né? Dentro da arquitetura, que a neuroarquitetura é isso, né? Ela é uma junção de muitas coisas, de muitas áreas, né? A neurociência, que é uma ciência de base, então a gente faz ali com que ela se aplique em todas as áreas e ambientes da arquitetura. Ai, Marina, a gatinha. Ah, Que fofa. que fofo. Abre o áudio, Marina. Maravilhoso. Ela adora estudar com a mamãe dela, né? Ela tá sempre aqui. Quis levantar a patinha para vocês ali. É uma figura. Vai lá, vai. Adorei seu fundo aí, Marina, seu fundo de tela. É da NeuroArc. Ah, era uma aula da NeuroArc, na verdade. Muito legal, muito lindo. Então, gente, maravilhoso o encontro de hoje. Eu tenho certeza que aquilo que a gente viu hoje vai continuar reverberando nos projetos de todo mundo, né? Nas pesquisas, em pesquisa, nos espaços que a gente vai fazendo. Então, é uma contribuição maravilhosa, Jéssica. Tua contribuição hoje foi incrível. Muito obrigada mais uma vez. E, gente, nos vemos em breve. O próximo mês a gente vai ter mais um tema com a Dani Garros, que estava aqui antes e ela saiu antes que eu esqueça, o mês de julho. A gente já vai para outro tema que não tem nada a ver nem com o de hoje, nem com o do grupo de estudos. É, a Dani é especialista em neuroarquitetura também, e ela recentemente fez uma viagem para o Marrocos. E aí ela fez toda uma leitura da neuroarquitetura naquele ambiente. Eu já assisti a palestra dela, é muito interessante, então não percam, vai ser muito bom. Nos vemos em breve no próximo encontro, gente. Maravilhoso estar com vocês. Quer falar, Marina? Então fala, Aham. despedir. Quem é a nossa colega da Ana da Antico, ela mandou um abraço para todos nós, ela nos recebeu no Chile assim. Gente, vocês não fazem ideia. O escritório da Ana é maravilhoso. Ela trabalha também com Feng Shui, neuroarquitetura. Todos os projetos dela, ela trabalha também com a área hospitalar, onde ela conheceu o João, que quem trouxe ela foi João. Ele foi lá para o Chile, e lembra disso? Ele Lembro participou de sim, uma feira de hospitalar, né? foi. Nossa, ela ficou muito feliz. E eu bati várias fotos, mandei para Sandra ontem com ela. E ela nos recebeu, assim, carinhosamente. A equipe dela é muito grande, gente. O escritório dela tem portas e janela que abrem para o jardim, assim. É lindo, 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 lindo. E ela fez um café da manhã colonial, um breakfast, assim, para todos nós. Nossa, e não nos largava mais. O horário da gente sair de lá seriam 10h30. A gente saiu de lá meio-dia e 30, só pra vocês terem ideia. E ela não deixava a gente ir embora. O sócio dela também nos recebeu bem. Todas as meninas que trabalham com ela, é um grupo muito grande. Assim, ó, nossa, a gente foi muito bem recebido. Ela disse que vai vir para o Brasil, tá? Eu acho que o ano que vem ela vem para o Brasil e na NeuroArc Day. E daí quer encontrar todas nós do Gap também. E mandou um abraço para todo mundo, assim. Ela disse assim: eu queria tanto mandar uma sementinha de flores, mas eu sei que eu não posso mandar por causa da polícia de lá, que não ia permitir e tal, né? Mas ela tava mandando o coração dela para nós. Ai, achei tão lindo assim, ó. Ela é demais, gente. Que legal, gente. Ela também palestrou para gente aqui há um ano, um pouquinho mais. Então, a Laura no início falou da palavra dela e trouxe também conexão. E o Gap Neuroarc também é isso, né? Olha como a gente vai para tantos lugares no mundo, como a gente vai se conhecendo e aos poucos a gente vai se encontrando. Então, isso também é Gap.
Muito bom, gente. Muito feliz com mais esse encontro que foi lindo. E nos vemos em breve. Boa noite para todo Boa mundo. noite, gente. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada, Obrigada. Beijo! Tchau. meninas. Boa noite, gente. Obrigada. Tchau.